Pai amado, nós te somos gratos por tudo que o Senhor é. Obrigada, Pai, por tu seres Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que está no controle e no domínio de todas as coisas. Queremos, ó Pai, entregar nossas vidas, nossos corações nas tuas mãos, Senhor. Senhor, nos dirige, ó Pai, a oferecer-te um culto, Senhor, agradável, Pai, em nome de Jesus. Entra em cada coração, entra em cada casa, Senhor. Muda as nossas vidas, Senhor. Transforma as nossas vidas segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Que o Senhor possa nos encher, Senhor, da tua presença, Pai. Que o Senhor possa gerar em nós, Senhor, sede, Senhor, e fome da tua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma o controle, Pai. Tudo te pertence, Senhor. Tudo é teu, Pai. No nome de Jesus. Amém. Adora o Senhor aí na sua casa, abra o seu coração para Ele. Ele está aí, a presença do Senhor está aí, está dentro de ti. Então, adore o Senhor, abra o teu coração, deixa Ele ver tudo que há dentro de ti, tudo de bom, tudo de mal. Deixa Ele controlar a sua vida, deixa Ele transformar a sua vida, porque Ele é digno da sua vida, Ele é digno das nossas vidas. Aleluia. Peça para Ele abrir os teus olhos, os olhos do teu coração. Peça para Ele te fazer mais santo. Peça para Ele te transformar à semelhança de Jesus. Peça a Ele preencher teu coração de bondade, do fruto do Espírito Santo. Peça a Ele que seja o Rei da sua vida. Aleluia. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Mais uma vez abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto,
da sua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Deixa-me te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver, Jesus. Queremos te ver, Jesus. Abra os olhos do nosso coração. Deixa as escamas caírem. Queremos te ver, Deus. Queremos te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Aleluia, Jesus. Queremos ver a tua face, Senhor. Torna-nos santos, santos, santos como tu, Senhor. Limpa, Senhor, as nossas mãos, Senhor. Purifica o nosso coração. O Senhor é digno. Ensina-nos, ó Pai, a te tocar, Senhor, com as nossas mãos limpas, Senhor. Santifica a tua igreja, Pai. Purifica a tua noiva, Senhor. Em nome de Jesus. Filho de
neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Grande, grande, tu és grande, Jesus, Filho de Deus. Tu és o Filho grande, tu és grande, Jesus,
neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Receba, Senhor, a adoração do teu povo. Jesus, 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 te adoramos, Senhor. Graça e paz do Senhor, amada igreja. Vamos passar agora a palavra do Senhor e abre o teu coração neste momento para que o Senhor possa ministrar a tua vida através da minha vida, através da palavra que Ele colocou no meu coração. E confesso aos irmãos que estou com tanta saudade de cultuarmos juntos, mas agradeço a Deus por este tempo também, porque Ele preparou-nos com esta tecnologia de hoje em dia para podermos cultuar, ainda que distanciados, ainda cada um na sua casa, podermos ter um culto como igreja, mesmo culto. Isso é muito bom, é muito positivo. Em todas as coisas nós devemos ser gratos a Deus, independentemente daquilo que nós passamos, nós devemos ser gratos ao Senhor. Aleluia! Vamos passar a palavra do Senhor, convidar os amados a abrirem as Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 5. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5 até o 15. Diz o seguinte: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isto porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Amém. Oremos. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, diante do que o Senhor preparou para nós e pedimos, Senhor, ministra os nossos corações a Tua vontade. Fala a nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida como canal, ó Deus, e ministra a Tua igreja, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo. E toda a resistência diabólica que se levanta contra a pregação da palavra do Senhor, toda a resistência diabólica que se levanta contra a percepção da palavra do Senhor, eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso que caia por terra nesta hora e que o poder de Deus se manifeste em cada casa que estiver neste momento a assistir o culto. Não importa a hora, que o poder de Deus se manifeste através desta pregação. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos, confiando em Ti, Senhor. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Texto conhecido. E sabe, amados, eu tenho olhado para aquilo que tem sido os dias atuais e eu quero tirar desta equação dos dias atuais a questão Covid por um pouquinho de tempo, já que temos falado tanto, sempre dias atuais falamos do Covid, mas aquilo que vinha sendo a nossa vida antes da pandemia e aquilo que permaneceu sendo durante a pandemia. E que se nós não vigiarmos, continuará a ser depois da pandemia. Isto é, a nossa vida vem sendo uma correria. Não falei corrida, falei correria. Nós acordamos 5 a 6 dias por semana, praticamente já atrasados. Não falo de atraso pela negligência, mas porque nós temos uma agenda a cumprir, uma agenda que torna-se uma correria muitas vezes e que parece que fica cada vez que o tempo vai passando mais pesada. E isso aí faz com que nós fiquemos sujeitos a essa agenda. E à medida que o tempo vai passando, parece que nós nos sujeitamos cada vez mais a essa correria do dia a dia. Vamos ficando mais pesados, mais cansados, desgastados. E independentemente das nossas motivações, porque são muitas as motivações que nós temos que nos levam a nos sujeitar a essa correria. Como eu disse, eu falei correria, não corrida. A vida feita por Deus foi proposta a nós para ser uma corrida, onde nós temos de chegar a uma meta. A corrida é uma tentativa de completar um percurso. Muitas vezes é associada a uma competição, mas nem sempre é uma competição. Nós temos que completar um percurso, chegar à meta. E a correria, a definição de correria é uma corrida desordenada. Então, uma corrida é ordenada, tem um trajeto a seguir. A correria não tem trajeto, é de qualquer maneira. E isso acaba nos cansando, acaba nos desgastando. E Jesus, Ele, ao longo da Bíblia, nos prova que Ele não veio para que a gente vivesse em correria. Mas a palavra diz que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida é abundância. Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Algumas versões chegam a dizer, Ele veio para que nós tenhamos vida e vida plena. A abundância aqui não está a falar apenas de quantidade. Muita gente costuma pegar esse versículo e olhar apenas para a questão quantidade, mas está a falar de plenitude. Plenitude quer dizer algo completo. Vida plena, uma vida que não nos falte nada, somos completos. Plenitude, abundância não é só na área financeira, mas também é na área financeira. Plenitude, abundância é na área emocional, é em todas as áreas da nossa vida. E o que acontece é que nós muitas vezes não nos sentimos plenos, completos e corremos atrás de completarmos aquilo que nos falta e andamos naquilo que eu chamei logo no início de correria. E devemos entender que nós não precisamos de viver nessa correria. Nós não precisamos de viver no desgaste, no desânimo que a gente tem tido, nesse cansaço. Jesus veio
para termos vida plena. Nós somos rápidos a pregar para os outros, muitas vezes, né? Aqueles que pregam, né? Nem todo mundo prega. A pregar para os outros, e quando falo pregação não estou a falar do púlpito, estou a falar do amor de Jesus. Somos rápidos a dizer que Jesus ama-nos e Ele tem uma vida melhor para nós. E nós que já estamos nessa vida que Ele tem para nós, não estamos nessa vida final. Por quê? Porque vivemos cansados e sobrecarregados. Vivemos desgastados, muitas vezes desanimados. Vivemos nessa correria. E este texto bíblico, João capítulo 4, é uma das histórias mais famosas da Bíblia durante o ministério de Jesus. É um momento em que Jesus, ao dialogar com essa mulher, ele apresenta aquilo que é o plano da salvação para ela. Jesus aqui estava a cumprir com aquilo que era o seu propósito. Um versículo antes diz que lhe era necessário passar por Samaria. E Jesus precisava de passar por Samaria para salvar aquela cidade. E a verdade é que muitos ali foram salvos por causa deste momento. Se continuamos a ler o texto, eu recomendo que leiamos o capítulo 4 inteiro para entendermos bem esse texto. Vamos perceber que chegou salvação naquela cidade. E Jesus apresentou aquilo que era o plano de salvação, com a sua graça, com a sua autoridade, com o seu poder de Deus manifestando-se ali. Ele teve sucesso. E ele não foi direto, nós muitas vezes somos diretos, né, quando estamos a evangelizar. Ele não foi direto, ele criou uma conversa, desenvolveu uma conversa com ela para chegar a um certo ponto. E esse ponto foi o ponto em que ele apresentou aquela que era a sua proposta. Nós devemos entender que a preocupação de Jesus não era realmente beber água porque estava com sede física, mas era levar salvação para aquela vida. E ele deu aquela volta de conversa, peço água, ela como água, soubesse quem te pede. Isso tudo para chegar ao ponto em que ele chegou no versículo 14, que ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o que é que acontece? Essa proposta de salvação que Jesus levou, ele utilizou a linguagem de água e a linguagem de sede. Era uma linguagem bem entendida. E a verdade é que se nós olharmos para nós hoje em dia mesmo, nós percebemos que a água é o elemento essencial à vida. Sem água não há vida. A água hidrata o nosso corpo e isso melhora a qualidade da nossa saúde. Nós somos feitos em grande parte por água. A água está presente na nossa alimentação. Nós não nos alimentamos se não houver água. Se a gente come algo, precisa ter água nisso. Se não houver água, fica seco e não conseguimos sequer morder. Quanto mais comer. A água, ela traz refrigério, ela refresca-nos em tempos quentes, em tempos secos, em tempos de sequidão. Nesse deserto que tens passado, tu que estás num deserto, bebe dessa água e vais sentir o refrigério de Deus na tua vida. A água, ela serve para a limpeza. Se algo está sujo, apenas um pano seco não vai resolver a questão da sujidade. O que resolve? A água limpa. Outras coisas podem disfarçar, mas é a água que realmente limpa. A água também no Antigo Testamento servia para rituais de purificação. A água é essencial na nossa vida para que nós tenhamos plantações frutíferas. Até no deserto existe água para sustentar aqueles cactos que estão ali. Eles têm água. A água no planeta ajuda ao equilíbrio climático. Num lugar onde não há água, parece que o clima fica desequilibrado. A ausência de água significa desgaste, significa sujidade, significa cansaço, insatisfação, significa morte. E nós fomos chamados para a vida e não para a morte. Biblicamente falando da água, nós também entendemos que ela é muitas vezes associada à bênção, à purificação, ao enchimento do Espírito Santo, à manifestação do Espírito Santo e à fonte de vida. Nós falamos de chuva de bênçãos. Como eu falei há pouco tempo, a purificação, rituais de purificação através da água. A manifestação do Espírito Santo, foi profetizado que viria uma chuva a referir-se ao Espírito Santo, tanto a temporã como a seródia.
Então, a água é importante para nós. Essa linguagem de água era muito melhor entendida naqueles tempos do que nos nossos tempos, porque infelizmente o ser humano tem começado a desvalorizar aquilo que é essencial, que é a água. Muitos até valorizam mais a Coca-Cola do que a própria água. E Jesus apresentou que ele tinha a água viva. Água viva. A água viva era entendida de duas formas. Nós entendemos que a linguagem bíblica muitas vezes é figurada, mas outras vezes também é literal. E aqui a água viva tinha as duas conotações, tanto literal como figurada. Literal porque o judeu, quando falava de água viva, falava de água que não estava parada, não estava estagnada, não era simplesmente uma piscina, por exemplo, mas era uma fonte que ia sempre produzindo água. Mas também era figurada porque Jesus estava a falar da sede interna que nós temos. Estava a falar de uma fonte para a vida plena. E como eu disse, é necessário salientar que a questão de Jesus aqui não era a sede física. Ele não estava com fome física. Ele estava preocupado em cumprir com aquilo que era o propósito. Ao lermos o texto, nós entendemos que em seguida chegaram os discípulos e disseram: Mestre, está aqui comida. Ele disse: não é a vossa comida que eu quero. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida, o que é comida? Comida é aquilo que nos sustenta, que nos alimenta, que nos coloca vivos, né? Então, a minha comida é cumprir com a vontade do meu Pai. Então, Jesus não estava preocupado com sede física. E nós temos diversas sedes que não estão satisfeitas. Neste momento que eu falo, alguns podem não ter nem um pouco de sede física. Beberam água antes do culto. Estão a beber água agora. Ou irão beber depois, já está preparado o copo ali. Ou até mesmo sumo para ajudar a disfarçar essa sede. Mas existem várias sedes no nosso coração. Existem vários anseios dentro de nós que nos levam a andarmos insatisfeitos com a vida. E enquanto eu orava ao Senhor para pedir uma palavra ao Senhor, o que Ele queria para eu falar à sua igreja, o Senhor me falava sobre a insatisfação geral que tem existido em maioria das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não têm bebido dessa água viva. E essa insatisfação acontece até às vezes quando nós conseguimos realizar aquilo que são os nossos propósitos, os nossos sonhos. Há pessoas que estabeleceram metas na vida, colocaram sonhos, propósitos, e chega a uma altura que alcançam esse propósito. E o que acontece? Ainda assim não se sente satisfeito, não se sente pleno. E muitos, infelizmente, não se voltam para o Senhor para perguntar: Senhor, onde eu falhei nisto tudo? Porque eu já completei o que eu queria. Que aí o Senhor diria: não vieste a mim como deverias ter vindo. E começam a estabelecer ainda mais metas, ainda mais situações para alcançarem, mais propósitos. E alguns até vão alcançando, outros até colocam propósitos inalcançáveis. E a verdade é que isso só gera frustração, insatisfação. E, como eu disse, não é o que Deus preparou para nós. Então eu quero falar dessa água viva que Jesus colocou aqui. E 3 características sobre essa água viva. A primeira é que é um presente de Deus, é um dom de Deus. Jesus disse a ela: se tu conheceras o presente de Deus, no versículo 10, ou em algumas versões como a minha, o dom de Deus. Dom é presente de Deus. Então, esse presente de Deus para nós é o dom de Deus, essa água viva. A água viva está associada àquilo que é a graça de Deus para nós, a salvação de Deus para nós. E quando eu falo de graça, é muito mais do que apenas o simples bilhete de entrada no céu. A salvação, o bilhete de entrada no céu? É. Mas é mais do que isso a graça de Deus para nós. É mais do que simplesmente reduzirmos a graça para a remoção da nossa vida do mundo das trevas para o mundo da luz. É mais do que isso. A graça é a capacitação que Deus nos dá para nós vivermos aquilo que é a sua boa, perfeita e agradável vontade aqui nesta terra. A graça de Deus não é apenas para o futuro, mas também começa já aqui nesta terra. E é a plenitude que Deus tem para nós aqui.
muitos, pelas frustrações que vão vivendo, por não entenderem o que Deus tem para eles, começam a dizer, não, mas não é para aqui, para a terra que Deus me preparou exatamente. Lá no céu, aí sim eu serei pleno. Não, Deus tem vida plena para ti aqui hoje. Hoje podes ter vida plena. E da mesma forma como nós entendemos que a Coca-Cola não sacia a sede, o sumo não sacia a sede de um atleta, por exemplo, não são as coisas deste mundo que vão saciar a sede espiritual que nós temos. Não são as coisas deste mundo que vão saciar a sede interna que nós temos. Apenas a água viva que Jesus oferece satisfaz. E essa água viva é cumprir com aquilo que Deus tem para nós. Essa água viva é viver na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa água viva é vivermos aquilo que Deus preparou para nós. Existe um plano de Deus para cada um de nós. Deus preparou algo para nós. E nós só seremos plenos quando vivemos aquilo que Ele preparou. Por isso, cada vez que vemos pessoas que estão a lutar contra aquela que é a vontade de Deus, por mais que triunfem numa área na vida, nós vemos que a pessoa vive insatisfeita, a pessoa não está plena. Mas a boa notícia é que não é difícil alcançar essa satisfação. Por quê? Porque Ele já derramou graciosamente o dom. Nós só precisamos receber o dom, nós só precisamos seguir aquilo que Ele tem para nós, nós só precisamos aceitá-lo em nosso coração, nós só precisamos de acionar esse dom. Assim como nas redes móveis, nós precisamos de acionar o presente que elas nos dão, às vezes são bônus, na vida espiritual também. Nós já recebemos, só precisamos de acionar esse dom de Deus. Como? Pedindo e reconhecendo. Tu que és salvo já deve estar a dizer, mas eu já aceitei Cristo como Senhor e Salvador, já recebi Ele no meu coração. É mais do que isso, como eu falei, é cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas para quem ainda não recebeu, é fácil receber essa água viva. Aí mesmo onde tu estás, diz: Senhor Jesus, eu confesso como Senhor e Salvador. E Deus, Ele irá derramar da sua água viva sobre a tua vida e não mais terás sede. Aleluia. A segunda característica é exatamente isso que eu disse: não mais teremos sede. Quem beber da água viva que Jesus apresenta não precisará de ter sede mais. Isso não quer dizer que não vamos beber mais a água. Não. Dentro de nós brota uma fonte. E essa fonte é inesgotável. Isso quer dizer que nós vamos continuar a beber sempre dessa água. Está dentro de nós. Significa que não precisaremos mais de nos deslocar para as fontes, como aqui aconteceu, a fonte de Jacó, para as fontes humanas, para termos a satisfação. Significa que não precisamos mais de buscar a nossa satisfação em pessoas. Há casamentos que estão frustrados porque um dos cônjuges busca satisfação naquela pessoa. Querido, querida, a tua satisfação é o Senhor, a tua herança é o Senhor. Esse casamento é para vocês juntos cumprirem o propósito de Deus nesta terra. Mas a tua satisfação é o Senhor. Aquilo que vem desse casamento será bônus para ti. Assim como o meu é bônus para mim. Mas a satisfação real está no Senhor. Quando nós começamos a colocar nossa satisfação em coisas terrenas, nunca ficamos satisfeitos. Há pessoas que buscam matar a sua sede interna com trabalho, outros com dinheiro. Mas não funciona. Tenho falado com muita gente nos últimos tempos. Alguns até chegam mesmo a assumir diante de mim essa insatisfação que não estão a conseguir. É muito simples. Rende-te a Deus. Outros nem precisam dizer, pelo Espírito eu percebo que há uma insatisfação. É muito simples. Rende-te a Deus. Como eu disse, o Senhor não nos preparou para vivermos uma vida difícil e pesada. Sim, passaremos por provações. Sim, passaremos por testes. Mas eles não servem para nos destruir. O deserto é apenas um caminho, uma passagem. Não é para o ser humano viver no deserto e morrer no deserto. Mas nós, aqueles que temos o Senhor dentro de nós, aqueles que temos uma fonte de água viva dentro de nós, vamos poder atravessar o deserto tranquilamente. Quando aquecer muito, a água nos refresca e a nuvem do Senhor nos protege, nos dá sombra. Quando fizer muito frio, a água aquece aqui dentro de nós, porque há uma coluna de fogo dentro de nós
e nos deixa naquilo que deve ser a nossa temperatura. Nos deixa como nós devemos estar. Um exemplo muito simples e eficaz sobre essa questão de satisfação, quando a gente bebe da água que Jesus tem para nós, quando a gente cumpre com aquela que é a vontade dele, é quando eu penso naquilo que é a vontade de Deus para todo ser humano. Aquele que é o chamado para todo ser humano, aquele, não um chamado específico, mas aquele geral. Quando a gente fala do amor de Deus para alguém. Eu lembro-me nos tempos em que os jovens reuniam-se e depois saíam às ruas para evangelizar. Eu lembro-me que no regresso todo mundo estava sorridente e com uma sensação de satisfação, de realização pessoal. Por quê? Porque fez aquilo que foi designado para ser feito. Evangelizou, levou o amor de Deus, pregou a palavra do Senhor. Nós fomos feitos para viver aquilo que Deus tem para nós. Deus preparou uma história para cada um de nós. E essa história existe e está ali dentro o chamado de Deus. Esse chamado não é apenas ligado ao trabalho eclesiástico, ao trabalho aqui na igreja. Uns sim, Deus chamou para serem pastores. Uns sim, Deus chamou para serem ministros de louvor aqui no altar. Outros, Deus chamou para estarem escondidos em intercessão pela igreja. Não precisam de dizer, eu sou o teu intercessor, eu sou o intercessor. Não, Deus chamou. São pessoas que acordam de madrugada e gastam e investem horas em oração pela igreja do Senhor, pelos membros da igreja. Chamado. E depois de fazerem isso, sentem-se plenos. Ou outros, Deus chamou para estarem lá fora da igreja, no mundo secular, a trabalharem secularmente. Para quê? Para poderem ser bênção dentro da casa de Deus. Deus os torna abundantes financeiramente e eles tornam-se bênção dentro da casa de Deus. Outros lá fora, Deus faz com que eles sejam um exemplo e esse exemplo muda a história daquele lugar. Deus tem um chamado para cada um. Nós só precisamos de perceber qual é o chamado. E nós percebemos esse chamado quando estamos na presença dele, quando dizemos, dá-me de beber dessa água. E essa água nos abre a visão, nos abre a mente e nós percebemos o que é que devemos fazer aqui. Então nós temos hoje a oportunidade de conscientemente escolher dizer não à nossa vontade e dizer sim à vontade de Deus. Para eu beber água, eu preciso ter um recipiente, seja copo, seja o que for. A própria mulher samaritana disse, tu nem tens nada, como vais pedir para eu dar-te água? Ainda que a gente coloque na mão, colocando desta forma a mão, torna-se o nosso recipiente. E para nós colocarmos água num recipiente, esse recipiente tem que estar vazio. O copo tem de estar vazio. Esvazia o copo da tua vida neste momento para poder receber dessa água. Esvaziar o copo é eu dizer, Deus, a minha vontade é esta e eu neste momento coloco aos pés da cruz e digo, Deus, faz o que tu quiseres com a minha vida. E aí há momentos que Deus vai dizer, isto aqui, tira. Isto fica, eu vou tornar glorioso na tua vida isto. Mas nós precisamos ter coragem de nos achegarmos a Deus e pedir a Ele essa água. Temos que ter coragem de dizer não à nossa vontade. Por quê? Porque a nossa vida é para viver aquilo que é a vontade de Deus. Jesus disse que a minha comida é cumprir a vontade de Deus. A comida dele era cumprir a vontade de Deus. A nossa água é a vontade de Deus. A nossa comida é a vontade de Deus. E a terceira característica dessa água viva é que a fonte em nós jorra. Jesus disse que essa fonte que brotaria dentro de nós iria jorrar água. Se esse recipiente que é a nossa vida fosse algo fechado, não iria ter como permanecer vivo, iria explodir. Então, existem poros dentro de nós que fazem com que essa água jorre. Nós ficamos tão cheios da presença de Deus, nós ficamos tão cheios da vontade de Deus em nós, que isso começa a jorrar. E se algo está a jorrar, o que é que acontece? Está a transbordar, não molha só ao recipiente, mas começa a molhar a tudo à volta. E a verdade é que essa água viva em nós não é só para ficar dentro de nós. Não é como se diz eticamente colocar água dentro do copo, não até ao final do copo, mas deixar sempre um espacinho. Não, a água de Jesus dentro de nós está a ser derramada e está a transbordar. Está a transbordar, está a transbordar. E à nossa volta, existem pessoas cansadas que já não conseguem mais com a sua vida e conseguem beber um pouco daquela água.
conseguem se refrescar um pouco daquela água. Porque onde nós caminhamos, porque estamos cheios da água de Deus, nós estamos frescos e nós refrescamos o ambiente. Não onde nós caminhamos, nós estamos plenos, nós damos de beber àqueles que estão com sede. Onde nós passamos, nós estamos plenos, cheios de água, nós limpamos o ambiente. A fonte em nós jorra. E nós devemos lembrar que o que Jesus faz na nossa vida nunca é só para nós. Isso quer dizer que jorrar significa que o nosso chamado serve para abençoar os outros. De nada adianta eu ter um chamado e cumprir com ele se não for para abençoar os outros. Claro, quando se fala dos chamados eclesiásticos, nós percebemos bem que é sempre o serviço para os outros. Se bem que alguns, infelizmente, pregam, ministram louvor, dão aulas, façam seja o que for, para a sua própria satisfação e não colocam no seu coração que é para servir aos outros. Nós fomos chamados para servir aos outros, uns aos outros em amor. A bênção de Deus não é só para ti, a bênção de Deus não é só para mim, a bênção de Deus é para todos. Deus não faz algo a pensar apenas no eu, no ego. Deus faz a pensar na comunidade, na congregação, no mundo inteiro. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira que deu seu Filho. Por isso que a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo mundo chegue à salvação. Deus pensa nos outros, não pensa só em ti. Ele te ama de forma especial, aleluia, amém. Mas Ele quer que esse amor transborde em ti e seja derramado à tua volta. Então, nós fomos feitos para habitar em Deus e viver aquilo que é o seu propósito. E esse propósito significa transbordar. Aquilo que Deus tem te dado não é só para ti. Partilha. É cantar. Partilha cantando, ensinando. É ensinar. Partilha ensinando com a graça. Deixa que Deus cuide de ti. Deus cuidará de ti. Nós precisamos de aprender a doar nossa vida. Deus te encheu de finanças. Começa a transbordar essas finanças, abençoando o reino de Deus. Lembrando e reconhecendo que Ele é aquele que te deu isso. Porque se Deus quiser, Ele tira de um dia para o outro. Jó que o diga. Quando Ele quer, Ele dá de um dia para o outro. E se Ele te abençoou, seja como for, é para tu transbordares da sua graça, transbordar das suas águas, transbordar dessa capacitação. Eu começo a ser cheio de Deus, eu começo a querer passar Deus para as outras pessoas. E eu começo a querer instruir as outras pessoas. E as outras pessoas começam a ser cheias de Deus, fazem isso. E aí nós vivemos a plenitude do que Deus tem para nós. Amados, nós devemos partilhar o que Deus tem para nós. E isso nós devemos fazer vivendo em Deus. Não é na nossa força. Há pessoas que tentam na sua força cumprir o chamado, até entendem o chamado, depois vivem na sua força. Não, é em Deus, queridos. Deus nos fez de si. Ele soprou em nós a sua essência. Ele falou para as águas, que produzam as águas peixes. Por isso, quando a gente tira o peixe, ele morre. Tira o peixe da água, ele morre. Produza a terra ervas, plantas. Tiras a planta, ela morre fora da terra. E de si Ele soprou em nós o seu Espírito. Se nós não estamos em Deus, somos mortos. Por isso devemos viver a vida e a vontade de Deus. E entendendo isso, façamos os outros entenderem isso. E eu termino, queridos, falando e lembrando que não há necessidade de vivermos assim cansados. Não há necessidade de estarmos em correria. Olha para ti mesmo no dia de hoje, vira para ti mesmo. Se for preciso, vai ao espelho e diz: a partir de hoje, chega de correria. A partir de hoje, chega de viver cansado. A partir de hoje, chega de viver sobrecarregado. O Senhor tem um descanso para nós. O Senhor tem vida plena para nós. Se o teu cansaço é físico, dorme. Descansa fisicamente. Mas esse cansaço mental que tem sentido, achega-te a Deus, cumpre com a sua vontade e vais sentir o renovo de Deus a vir sobre ti. Cumpre a sua vontade e vais sentir Deus a renovar-te. É tempo de vivermos tudo o que nós temos direito para que Ele deu-nos, todas as bênçãos, tudo que Jesus conquistou naquela cruz, nós podemos viver hoje. Mas para isso temos de parar de andar numa correria. Não estou a dizer para largares o teu trabalho, não estou a dizer que é para largares a tua vida, assim, a tua agenda. Estou a dizer para não seres sujeito à tua agenda. Estou a dizer para não
te submeteres à tua agenda, a tua agenda submete-se a ti, porque tu te submetes ao Senhor. Agora, se invertes um pouquinho que seja essa ordem, dá em problema. Se eu compro uma máquina que serve para fazer certa coisa e eu tento adaptar ela para fazer outra coisa, um dia essa máquina estraga-se. Deus te fez para viver a sua vida. Se tu vives a vida dos outros, a vida do inimigo, a vida da tua agenda, um dia vai estragar. E Deus não quer que tu te estragues, Deus quer te dar vida plena. Amados, aproximemo-nos do trono da graça e bebamos dessa água hoje. Existe um rio, e esse rio está disponível para nós. Existe um rio, o rio de Deus está disponível para nós, é Jesus. Fecha os teus olhos nesta hora. Fala com o Senhor. Deus, estamos aqui diante de Ti e pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo, dá-nos de beber essa água, Senhor. Não mais queremos viver, Senhor, cansados, não mais queremos viver sobrecarregados. Não mais queremos viver, Senhor, numa correria, ou como Salomão disse em Eclesiastes, correndo atrás do vento. Não, Senhor. Nós queremos viver a Tua caminhada, na Tua corrida, a corrida que o Senhor propôs para nós, ó Deus, uma corrida ordenada, Senhor. Uma corrida, ó Deus, com um certo propósito. E Deus, eu te peço, Pai, ajuda-nos, Deus. E, Senhor, aqueles meus irmãos que não têm como, Senhor, ainda não sabem que corrida devem seguir, revela, Senhor, o Teu chamado. E aqueles que o Senhor tem chamado, Deus, e que têm resistido ao Teu chamado, Senhor, nesta hora, Senhor, confirma esse chamado. Que esta minha oração sirva como confirmação do chamado. Para ti que neste momento estás em dúvida, será que esse chamado é esse chamado mesmo? Deus te chamou para fazer isso mesmo. Chega de dúvida. E no nome de Jesus Cristo, eu profetizo plenitude na tua vida, plenitude em todas as áreas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te deu vida, vida em abundância, vida plena. E eu profetizo abundância na tua vida em todas as áreas. Eu profetizo plenitude na tua vida em todas as áreas. Deus te abençoe, uma semana abençoada. E que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam constantes na tua vida e na vida de todo o povo de Deus espalhado por esta terra. Amém. Deus te abençoe.